Vamos lá. Só ficou Seu- como é tirou que é o agora. Seu nome da... Wellington tirou. Calypso, só Agora ficou Calypso. parou. Agora parou. Eita! Vixe. Ih, agora tá dando um assobio. É, Deixa eu desligar o meu, peraí. tá bom. Show. Vou começar então, tá? Com a Paraxá. Então, o Midrash referente da Paraxá de hoje é da Paraxá de Cora. Cora, ele era primo de Moshe, ele era primo de Moisés. E o Midrash começa falando, elogiando Cora, né? Falando que o Cora, ele era uma pessoa extremamente inteligente. O Cora era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Ele era uma pessoa inicialmente também bastante elevada, né? E ele era um dos primogênitos das famílias dos levitas, que era da família de Kehat, que é uma das famílias mais importantes da tribo dos levitas, né? E o Cora, ele era tão elevado, mas tão elevado, que ele conseguiu profetizar ele conseguiu ver o futuro, né? Onde nesse futuro ele viu que os descendentes deles seriam grandes profetas. Inclusive o profeta Samuel é descendente do Cora, né? Então, o Cora, ele era algo para ele ter uma visão do futuro, para ele ter a visão que dele descenderia um profeta, ele era um cara bastante elevado, né? Mas o que acontece? Depois de certo tempo, o Cora ele começou a perder justamente esse dom da profecia que a Hashem deu para ele, justamente por conta da arrogância dele. Porque ele se achava melhor do que os outros, pelo fato dele ser extremamente inteligente, ele sabia lidar também com dinheiro, sabia mexer com negócios, então ele se achava uma pessoa melhor que os outros. E uma das mágoas que ele tinha era justamente porque Moshe não tinha indicado ele para nada, para nenhum cargo, né? Nenhum cargo ali importante dentro dos levitas. O Cora é primo do Moshe, então ele também faz parte da tribo dos levitas. Ele nunca foi chamado para liderar nada ali dentro das tribos. E ele, como ele era uma pessoa arrogante, ele se achava, depois de certo tempo, ele se achou arrogante e ele achava que ele merecia mais mérito do que os outros, então ele começou, de certa forma, a nutrir uma raiva pelo Moisés. O Midrash fala que antigamente, quando o povo de Israel estava no deserto também, o Cora, ele trabalhava justamente com dinheiro, né? Então ele era o tesoureiro do faraó. Então ele sabia mexer muito com dinheiro, com as dívidas, a forma que o Egito trabalhava com dinheiro, é ele que financiava, ele que mexia, porque ele era o tesoureiro do Egito. E o Midrash fala que quando ele começou a perder justamente essa sabedoria, foi um pouco antes deles saírem do Egito. Porque o Cora, ele não queria que o povo saísse do Egito. Por que ele não queria que o povo saísse do Egito? Justamente porque ele ia perder as riquezas que ele tinha. Ele era o tesoureiro do faraó, então ele tinha muito dinheiro. Ele era, dentro dos grupos ali dos judeus que sofriam na mão dos egípcios, ele não estava dentro, ele não estava junto com a maioria, ele estava uma minoria muito pequena, porque como ele sabia tratar bem de dinheiro, ele trabalhou como tesoureiro do faraó naqueles tempos. E o Midrash fala que antes do povo sair do Egito, na verdade, quando Moisés anunciou que o povo iria sair do Egito, o Cora ficou irado. Então, o que ele fez? Ele separou vários caixotes. O Midrash fala que eram vários burros só para poder carregar a quantidade de ouro que ele tinha, os caixotes de ouro. Mas só que na viagem, durante a fuga, Hashem, para poder castigar ele, para ele poder deixar um pouco de ser ganancioso, o que Hashem fez? Hashem fez ele perder todo esse dinheiro, ou seja, todos os burros se perderam, ou os caixotes se quebraram no caminho, ele não tinha tempo para pegar, né, porque os egípcios estavam atrás do povo de Israel. Então, esse seria o Cora, né? O Midrash também fala que a parte do ego do Cora
era muito aumentado por conta da sua esposa. Então sua esposa falava: olha só, Cora, você é o maior de tudo, você é extremamente inteligente, você é a melhor pessoa que tem aqui dentro. Você que era para liderar o povo judeu. Não era Moshe, você que tem um grande conhecimento, você sabe mexer com negócios, você sabe tudo. Você que era para estar junto do povo judeu, e não com Moshe. E por conta de escutar, por ele ser arrogante, por ele também dar ouvidos à sua esposa, é, ele começava a falar mal de Moshe, só que ele ainda não tinha coragem de falar mal de Moshe na frente dos outros, né? E como eu falei, né, as mágoas que ele tinha de Moshe era justamente porque ele nunca foi indicado para nada. Então, o Korah, ele nunca foi chamado para poder trabalhar como líder dos sacerdotes. Ele não foi o líder da tribo, apesar de ser ele não era líder da família dos Kehat, né? Apesar dele ser o primogênito ali, Hashem não colocou ele como líder. Então essas coisas tudo magoavam ele, ainda mais porque ele tinha um ego muito grande, né? E inclusive tem uma parte que fala que ele ridicularizava alguns rituais que tinham dentro do tabernáculo, dentro do templo, né? Móvel, né? Dentro do Mishkan. Então, o Midrash relata que quando os levitas foram fazer a iniciação do templo, Moshe raspou a cabeça de todos eles e eles tiraram todos os pelos do corpo, né? E assim, quando o Korah chegou em casa, a esposa dele ficou irada, falou: como assim? Eles mandaram raspar as peles do seu corpo, o seu cabelo, eles estão tornando você mais feio. Isso não faz sentido nenhum. Aí Korah falava: não, mas quem fez isso, quem mandou fazer isso foi Hashem, né? Hashem falou com Moshe e Moshe mandou a gente fazer. E daí eles começaram uma grande desconfiança, achando que não foi, que Moshe fazia tudo aquilo para o bem dele e não para o bem do povo, né? Então eles achavam que Moshe não falava com Deus nada. Na verdade, Moshe fazia o que ele queria. Então era isso que, de certa forma, ele falava por trás dos panos dentro da tribo de Israel, porque ele ainda não tinha coragem, ele ainda não tinha força para poder falar assim, enfrentar a liderança de Moisés perante a tribo, né? E o Midrash fala que ele vê a oportunidade certa de atacar Moshe e abalar a sua liderança justamente depois do acontecimento da paraxá passada que a gente viu, dos espiões. Porque que a gente viu? A gente viu que os espiões morreram, a gente viu que o povo ia ficar mais 40 anos no deserto, eles seriam castigados. Então, depois que aconteceu isso, o Korah viu o momento certo para ele poder atacar. E o Midrash fala que, pelo fato dele ser extremamente inteligente, ele falava muito bem. O Korah, ele começou com alguns discursos altruístas, né, com o povo. Então ele falava com o povo, falava que todo mundo tinha que ter direitos iguais ali dentro da tribo, não era só Moshe, não era só os levitas que tinham que fazer sacrifício ali, porque antigamente eram os líderes das tribos que faziam sacrifício, antes de Hashem ordenar que seriam os levitas. Então, ele começou justamente com esses discursos. Mas, na verdade, o Midrash fala que a intenção dele, ele usava discursos de igualdade com todos da tribo, né, que ele conversava, mas, no fundo, o objetivo dele era atrair o poder para ele mesmo. Ou seja, ele queria ser um líder e ele queria, por conta da arrogância dele, ele queria ter a visibilidade e ele queria que todos fossem submissos a ele, né? Mas por trás dessa má intenção, ele usava esse discurso de altruísmo, né? Onde, na verdade, ele era um grande egoísta, né? E ele começa a falar, ele dá alguns dos argumentos que ele usava, né? O Midrash relata, né? Por exemplo, como eu já falei, né? Agora, ele fala que Moshe deu a glória apenas para os levitas, porque somente os levitas poderiam fazer o serviço divino.
Então, ele ia falando isso para os outros membros da tribo. Ele falava, não, olha só os levitas podem fazer o serviço divino, porque, na verdade, Moshe quer todo o conhecimento divino, todas as coisas só para ele. Uma outra coisa, a primeira tribo que ele foi visitar para poder tentar manipular aquelas tribos foi a tribo de Reuven, a tribo de Ruben, né? E ele fala o seguinte, né, para a tribo de Ruben. Ele fala que o que acontece? Quando forem inaugurar o templo, né, a primeira tribo a fazer o sacrifício foi Erudá, foi Judá, e não a tribo de Ruben, que é a tribo do primogênito, né? Então ele chegou na tribo, conversou com os dois maiores cabeças da tribo de Ruben, e ele falou o seguinte: poxa, vocês são os primogênitos. Por que Moshe botou a tribo de Judá para fazer o sacrifício? Na verdade, sabe por que ele botou a tribo de Judá? É porque a irmã, o Arão, o irmão de Moisés, ele é casado com a filha do líder de Judá. Na verdade, ele não faz isso porque foi Deus que mandou. Ele faz isso porque ele tem vontade de beneficiar só os que estão próximos a ele. Então, esses eram os principais argumentos, né, que o Cora usava, né? Ou seja, ele usava muito de Leshon Hará com Moisés e com a tribo de Levi, né? E o Midrash fala que logo depois do acontecimento dos espiões, que o povo foi castigado com mais 40 anos no deserto, né? Ele deu uma festa grande na tenda dele, e ele começou a chamar as pessoas mais influentes de cada tribo, justamente para poder ganhar seguidores e conseguir combater Moshe. E daí, no outro dia, o Cora, ele vai e desafia Moshe. Ele começa a falar em público com as pessoas, e Moshe fica sabendo disso, e Moshe vai ver o que está acontecendo, né? Moshe, pô, o que o meu primo está falando, né? E vale ressaltar, né, que o Cora, ele conseguiu ludibriar, ele conseguiu enganar esses dois maiores cabeças da tribo de Reuven. Então, ele começa falando justamente esses argumentos que eu já falei de Moshe, né? Que Moshe, na verdade, só queria beneficiar quem estava próximo a ele não queria beneficiar todas as outras tribos e coisa e tal. E Moshe fala o seguinte, fala, primo, Cora, o que acontece? Eu não desejei ser líder ser o líder dessa geração que está no deserto. Em nenhum momento eu queria ser líder daqui. Na verdade, quem me botou aqui foi Hashem. Nenhum dos cargos que eu coloquei aqui para as pessoas terem, nenhum foi o meu interesse de escolher os cargos. Na verdade, quem escolheu dedo a dedo de cada um com as suas responsabilidades foi Hashem, não foi eu. Então, para você saber a verdade, na verdade eu não queria nem ser líder daqui. Eu relutei várias vezes para não ser líder, mas Hashem insistiu que eu fosse líder, né, do povo, né? Mas só que acontece o Cora, né, ele não aceita essa versão e começa a falar que não, é mentira, você não conversa com Deus, você está enganando a gente. E ele fala, tudo bem. Moshe falou o seguinte, então, amanhã eu quero que você e seus seguidores venham aqui e eu quero que vocês acendam as velas dentro do templo sagrado, dentro do tabernáculo. E ele falou, tudo bem, mas Moshe falou, você sabe, né? Esse trabalho foi um trabalho apenas para os levitas fazerem. Se você entrar lá e você começar a fazer o serviço divino, Hashem falou que o pecado para isso seria a morte. E ele ignora totalmente, ele fala, eu não acredito em você. Então amanhã eu e meus seguidores vamos vir aqui e nós vamos trazer velas e nós vamos acender todas essas velas e todas as velas dentro do templo. O Moshe fala, tudo bem. Moshe, na verdade, pediu para o Cora ir tentou prorrogar isso para outro dia com o objetivo de
que ele pensou, né? Na verdade, Moshe pensou, poxa, meu primo ele deve estar irado. Então, se eu der um tempo maior para ele, o que vai acontecer? Essa raiva vai passar e ele vai desistir disso, ele vai ver que é besteira. Mas só que não, né? O problema do Cora não era raiva, o problema do Cora era a ganância. Era o ego dele, que era maior do que tudo, né? Que ele queria obter o poder, ele queria ser o líder. Então ele era capaz de tudo, né? Ali para se tornar o líder, inclusive denegrir a imagem do próprio primo, né? E Moshe vai conversar com Hashem, né? E após o Moshe ver que ele juntou 250 seguidores, ou seja, o número de judeus que estavam seguindo o Corá estava aumentando, Moshe ficou com pena do povo. Então ele foi conversar com Hashem, né? Falou, mestre do universo, por favor, poupe o povo. Na verdade, eles estão sendo ludibriados, eles estão sendo enganados. Na verdade, quem está causando toda essa confusão é o meu primo. Na verdade, eles só são vítimas do discurso do meu primo. E Hashem falou o seguinte: pode deixar, eu não vou castigar o povo inteiro, mas eu quero que você avise que eles fiquem longe das tendas de Cora e das tendas dos dois cabeças da tribo de Ruben, né? De Reuven. Então, ele falou, só quero que você avise isso e avise para as pessoas não irem acender as velas dentro do tabernáculo. Fala para eles não acenderem, porque se eles acenderem, eles vão ver o que vai acontecer. Eles vão ser punidos. E Moshe vai conversar de novo com Cora, isso já à noite, né? E o Cora, ele se nega, ele falou, não, eu vou continuar aqui, eu não acredito em você, o que você está falando aí para o seu próprio benefício. Então, na verdade, eu que tenho que ser o líder e tal, e deu todos os argumentos dele, e daí Moshe começou a argumentar com ele. E Moshe era também um homem muito sábio, né? Ele era muito próximo de Hashem. Então, Moshe começou a falar, você acha que meu irmão, Arão, não foi Deus que indicou? Aí o Cora falou, não. Ele falou, então você acha que o meu irmão gostou de quando os dois filhos dele morreram e ele não pôde ir nem no enterro dos dois filhos? Você acha que ele ficou feliz com isso? Você acha que era isso que meu irmão queria? Você acha que se não fosse Hashem que tivesse mandado ele fazer isso, ele não iria sair do templo para poder ir no enterro dos filhos? Você realmente acha isso? E quando o Cora viu que Moshe estava com argumentos sólidos que poderiam derrubar ele simplesmente saiu, se retirou e falou, não quero conversar com você, porque você é um farsante, e ele foi para dentro da tenda dele. E isso. Aí logo depois, né, à noite, Hashem também, à noite, Moshe volta a orar para Hashem, para que o povo não seja castigado, né, por todos eles. E sim. E ele fala justamente isso, né? Hashem fala, ó, eu quero que o povo não vai ser punido, mas eu quero só que todos se afastem da tenda. E Moshe vai durante a tribo inteira falando, ó, não fiquem próximos da tenda nem do Cora e nem dos dois líderes, nem dos dois cabeças da família de Reuven. E o povo obedece, né? A maioria do povo ainda estava do lado de Moshe. Então, acontece que no outro dia, assim quando o dia amanhece, né, o chão se abre e a tenda do Cora e desses dois líderes da tribo de Reuven, elas são sugadas para debaixo da terra. E o Midrash fala que não foi algo normal, não foi apenas as fendas do chão se abrindo e puxando eles para baixo. Na verdade, falou que eles foram puxados muito rápidos. É como se fosse, por exemplo, algo magnético, né? Se você pega dois ímãs, automaticamente um ímã já vai próximo do outro muito rápido, né?
Então o Midrash fala justamente isso, que eles foram sugados muito rapidamente para o fundo da terra. E Hashem falou que o castigo deles, por conta deles não acreditarem em Moshe e achar que tudo aquilo era uma farsa e não acreditarem em Hashem também, o que aconteceu com eles? Todos eles foram sugados automaticamente para o Guerrinom. E Hashem fala que deu justamente esse castigo para todos verem que sim, Moshe ele tem um contato direto com Deus. E o Midrash relata que os filhos, apesar dos filhos de Cora, porque toda a tenda, todas as pessoas, toda a família do Cora foi sugada para debaixo da terra. Porém, fala que a terra cuspiu os 2 filhos de Cora, porque os 2 filhos de Cora eram garotos muito, muito bons, né? Porque, na verdade, o Midrash relata que eles ficaram meio em dúvida, porque ou eles acreditavam em Moshe, né? Mas ou eles acreditavam em Moshe, que era o grande profeta daquela geração, o grande líder da geração, ou eles desrespeitavam o pai dele. Então eles ficaram nesse dilema, poxa, eu acredito em Moshe, mas se eu falar que eu não estou do lado do meu pai, é uma transgressão porque eu estou deixando de ficar do lado da minha família. Mas também se eu não ficar do lado de Moshe, também é uma transgressão porque eu estou deixando de ficar do lado do líder da geração. Então, Hashem faz com que os dois fiquem vivos, né? Na verdade, fala que a terra meio que cuspiu eles para fora, né? Os 2 filhos de Cora, né? Sim. E logo após isso, fala que tinha um líder de uma família que ele também tinha concordado com Cora, mas só que ele não... Só que no dia que Moshe foi avisar para todos eles que iria acontecer as coisas, ele ficou com medo, ele acreditou em Moshe. Ele falou, poxa, eu acredito em Moshe, mas eu dei minha palavra que eu iria ficar do lado do Cora. Então o que a esposa dele fez? Isso ele conversando com a esposa. A esposa dele era uma esposa muito elevada, né? Uma mulher muito sábia. Ela embebedou seu marido ao ponto dele não conseguir levantar no outro dia, e dessa forma ele não foi castigado, né? Então o Midrash fala aí da diferença entre uma boa esposa e de uma má esposa, né? A má esposa é a esposa do Cora, onde sabia que seu esposo era arrogante, sabia que seu marido era arrogante e inflamava cada vez mais o ego dele. Trabalhava cada vez mais o ego dele para cada vez mais ele se inflasse, né? E já a esposa desse outro líder, desse cabeça de outra tribo, ela sabia que o esposo dela estava errado. Então o que ela fez? Ela embebedou ele para que ele não pudesse se voltar, para que ele não pudesse ficar do lado do Cora, né? E não ser castigado. E o Midrash dessa semana ele finaliza falando, né, que os outros 250, apesar do que aconteceu com Cora, eles insistiram em querer entrar no templo e acender as velas. Quando eles tentaram entrar no templo, aí o Midrash relata que veio um fogo dos céus e automaticamente transformou todos eles em pó. Queimou todos eles, eles foram incinerados, né? Foram obliterados, só sobrou o pó deles pelo fogo que veio dos céus. E daí a gente fechou a paraxá dessa semana, né? E uma análise rapidinha que eu fiz, né, dessa paraxá, o que eu encontrei dela, né, o grande defeito de Cora, além do seu ego, além da sua arrogância, era justamente o contentamento. O Cora, ele não era contente com o que ele tinha. Então, eu acho que a gente tem que ficar contente com tudo que a Hashem dá pra gente, né? Com tudo, seja qual for a área que você tá, a área que você trabalha, a forma que você vive, a forma da sua vida, acho que a gente tem que ser óbvio, não esse contentamento não quer dizer que a gente não deva correr atrás dos nossos sonhos, mas sim que esse contentamento seja um equilíbrio, que a partir do momento que a gente sabe que a gente fez tudo que a gente podia, a gente se esforçou ao máximo, não tem por que a gente correr atrás de algo que a Hashem não quis dar pra gente, que foi isso que levou à ruína do Cora, né? E agora, para realmente fechar, né, tem uma história muito legal, né, uma história rapidinha, né?
que fala o seguinte, né? Que a história judaica, né? Que tinha um pescador e ele era um homem muito simples, né? Uma pessoa também muito sábia. E daí ele estava lá um dia pescando e veio um amigo dele, né? Esse amigo era uma pessoa muito gananciosa e um cara que gostava muito de dinheiro. Ele falou assim: Poxa, você faz o que da vida? Eu sou pescador. Pô, mas você tá pescando com a vara? Ele é. Pô, mas com a vara você só pega um peixe de cada vez. Aí ele falou: por que eu vou querer mais peixe? Cara, se você jogar uma rede, você vai pegar muito peixe. Tá, mas eu não quero. Mas qual o objetivo de eu jogar uma rede? Eu não vou comer muito peixe. Mas se você pegar muito peixe, você vai poder vender. Tá, mas eu já tenho uma quantidade de dinheiro para mim que já é suficiente. Eu não necessito de mais dinheiro. Qual é a necessidade de eu ter muito dinheiro? Se você tiver muito dinheiro, você vai poder abrir uma peixaria. Tá, mas qual o objetivo de abrir uma peixaria? Então, você tendo muito dinheiro, abrindo uma peixaria, você vai ter muitos funcionários. Tá, mas eu já sei trabalhar por mim mesmo. Não tem objetivo de ter muitos funcionários. Não, mas olha só. E se você for bem sucedido na vida, sabe o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir tirar umas férias e ir para um lugar bem calmo. Aí ele falou: eu não quero isso não, porque eu já vivo assim. Eu já vivo num lugar bem calmo, pescando um peixe, que é tudo que eu necessito por dia. Não, obrigado. Ou seja, qual é a moral da história, né? O homem não necessita, a história do pescador, um pescador não necessitava de ser um grande mercador, pescar vários peixes, porque o objetivo da vida dele era justamente viver aquela vida dele pacata. Então, com o peixinho dele, com a quantidade de dinheiro que ele tinha. Então, às vezes, a gente é levado, né, a querer... muitas vezes a gente é levado pelo nosso ego, né, a querer ser mais do que a gente é, né? E o Talmud, né, relata isso, né, que quando a gente é bastante arrogante, né, quando a gente quer ser algo a mais do que a gente não é, na verdade a gente está sendo idólatra, né? Porque a gente está criando um espaço fora de Deus. A gente está querendo criar um espaço fora de Deus, porque a gente está querendo ser mais do que a gente é. Ou seja, então você é comparado a um idólatra. E a Hashem não gosta nada disso, né? Então, com isso, eu fecho a paraxá dessa semana.